Bom dia, irmãos. É bom estarmos aqui. Eu não sou ninguém especial. Eu sou apenas um irmão como você, como todos nós. Antes que iniciarmos, eu quero que você verifique que o seu perseguidor está desligado. Se você gosta de carregar um perseguidor, desligue-o. Graças a Deus eu não tenho perseguidor. Nem de um jeito, nem de outro. Eu vou iniciar apenas uma conversa com vocês, porque durante estes anos todos, eu tenho procurado mostrar às pessoas como é simples viver em Deus todo dia. Não somente pensando em Deus quando você vai para a igreja. Tem pessoas que imaginam que Deus fica no templo esperando ele chegar. Quando Paulo, em Atos 17, 24, diz que não devemos imaginar que Deus habita templos, santuários, feitos por mãos de homens. Onde Deus habita é dentro da igreja do seu coração, dentro de você. E quando você vai para qualquer lugar, como por exemplo, vieram aqui hoje, vocês trouxeram Deus com você. Você não sabia, talvez, que você é portador de Deus. Eu, irmão Bernardo. Aí que está o problema. É necessário que nós conhecemos o grande Deus que nós temos. Eu tenho falado muito a respeito de o que Deus faz no coração de cada um. Mas, nestes últimos meses, Deus disse para mim, Bernardo, eu quero que você comece a ajudar as pessoas a me conhecer. Porque Deus não tem nenhum valor conhecer Bernardo. Bernardo não é grande coisa. O que Bernardo precisa é conhecer Deus. O que cada um de nós precisa é conhecer Deus. E se eu for perguntar a você, irmão, irmã, você conhece Deus? Diz, eu estou tentando, irmão. Aí que está o problema. Quanto mais você tentar, pior que fica. Por quê? Ninguém pode viver Deus. O que Jesus Cristo quer é viver Deus em nós. E eu vou falar muitas coisas que certamente você vai achar bastante exagerado. Diz, puxa, aquele homem é muito atrapalhado. Porque eu somente vou falar com vocês o que eu aprendo todo dia com o Espírito Santo. Todo dia da minha vida, eu aprendo mais algo de Deus. E eu acredito que, se eu for perguntar a você por que você veio, você vai me dizer, irmão, porque eu quero conhecer Deus melhor. Eu vou te dizer uma coisa. Você não quer o tanto quanto Deus quer que você o conhece. Os homens roubaram Deus de nós com as suas ideias, com os seus estudos. Mas se você der lugar para o Espírito Santo em sua vida, é Ele, o Espírito Santo de Deus, que vai te fazer conhecer a Deus. Certamente, todos vocês têm, e observa, eu não sou pregador, não. Eu converso com você. Eu converso
compartilhando o que eu conheço de Deus. Você certamente se lembra que uma vez Jesus falou da parábola do bom samaritano. E as pessoas têm procurado serem bons samaritanos para o seu próximo. Não deu certo. Você não pode viver Deus. Eu repito, você precisa deixar Deus viver em você. E na parábola do bom samaritano, Jesus mesmo disse que quando ele, o Filho de Deus, achou você semi-morto, à beira da estrada da vida. Antes, tinha passado perto de você um sacerdote, mas ele não ligou por você. Depois, um pastor, ele também não ligou para você, porque os interesses deles não eram você, eram outros interesses. Não cabe a mim dizer quais são os interesses deles. Isto não importa. O que cabe a mim é ajudar você a saber que você é o único interesse de Deus. E Jesus Cristo veio naquela situação desesperadora em que você estava. Ele abraçou você e observou que você estava bastante ferido, bastante atrapalhado. Então ele aplicou-lhe óleo e vinho. Ou seja, ele passou para você a vida dele, que é vida em espírito. E então, segundo Jesus ensinou, ele mesmo levou você para uma hospedaria, que é a hospedaria do Espírito Santo. E fez uma recomendação ao Espírito Santo. Porque antes de Jesus subir para o céu, ele falou com os discípulos: olha, eu vou para o céu. Eu vou voltar para a casa de meu pai. E lá eu vou preparar um lugar para você. Mas eu volto. Eu vou voltar para você. E então, quando Jesus Cristo achou você na sua situação desesperadora da vida e te entregou aos cuidados do Espírito Santo, ele disse ao Espírito Santo, em Lucas capítulo 10, versículo 35, não preciso olhar agora, porque nós vamos em outros versículos quando eu começar a ensinar. Ele disse para o Espírito Santo: cuide bem de Bernardo até eu voltar. E não cobra nada dele, porque eu já paguei tudo. Esse é o Deus que eu quero que você conheça. Que deu uma instrução ao Espírito Santo. Não há um sacerdote, não há um pregador, não há um pastor. Ele encomendou você nas mãos do Espírito Santo que habita em você. E disse: cuide bem de Maria, de João, até eu voltar. Não cobra nada dele, pois eu já paguei tudo.
E eu vou voltar para ele. Eu vou voltar para ela. E você talvez não saiba o quanto é perto. O que é chamado no Evangelho de o arrebatamento da igreja. Mas não é sobre isto que eu quero falar agora. Isto era apenas para eu testar o microfone e ver se vocês estavam dormindo ou não. Porque o que eu vou falar para vocês talvez seja um pouco difícil para vocês acompanharem. Mas eu vou fazer o máximo para iniciar este trabalho nestes dias, que realmente é preparatório para um grande encontro nosso em Belo Horizonte em dezembro, quando Deus disse que eu preciso esclarecer isso direito. Então, não observa. Estou fazendo uma experiência, né? Estou aprendendo. Que eu preciso ajudar você a conhecer a Deus. O Deus que te ama tanto. Que Ele não deixe que você sofra coisa alguma nesta vida. É Ele que cuida de você. Será que você sabe o primeiro versículo da Bíblia? Não sabe não, né? Sabe sim. Mas você está constrangido, não quer falar comigo? Ah, não é não. Observe. No princípio, Deus. No princípio, só havia Deus. Não havia homem. Não havia terra. Não havia firmamento, nem sol, nem nada. Mas havia Deus. E depois diz que o Espírito de Deus pairou sobre as águas e começou a tirar tudo da confusão e criar tudo de nada. Eu quero que você conheça este Deus que cria tudo em você de nada. Faz de você o que você não pode fazer de você mesmo. E aqueles irmãos que estão aqui, que vieram me abraçar aqui, porque é tempo que a gente não estava com eles, e que estão sempre conosco em Belo Horizonte, eles sabem que eu sempre falo uma coisa que choca muita gente. Porque o maior problema de Bernardo é isso mesmo. Ela falou, é Bernardo. É claro que você não é o seu maior problema, né? O maior problema seu é sua mulher, não? Ou é sua esposa. Ou é meus filhos. Não, não. O maior problema de cada um de nós somos nós mesmos. E eu acho que chegou na hora de aprendermos não ser problema, não? Não está na hora de você não ser problema para você mesmo? E eu vou falar muitas vezes aqui, outra coisa que assusta você, que você é o que você crê que é. Será? Faz um mês, mais ou menos, uma irmã que está sendo muito abençoada e começou a aprender como viver no Evangelho e deixar Deus fazer tudo por ela. Disse, irmão, eu tenho muitos da minha família que eu queria que o senhor falasse um pouco com eles. O senhor viria para a nossa fazenda para conversar um pouco com eles? Eu disse, eu vou, num sábado.
Puxa, mas por que eu falei? Eu nem imaginava quantas pessoas iam estar lá. Tinha gente católica, espírita, evangélica e nada. É muito difícil achar pessoas que não é de nada. Porque muitos que não têm igreja, mas têm umas ideias tudo atrapalhadas. Em determinado momento, quando eu estava sentado com esse monte de gente, e comecei a falar às 10:30 da manhã, e fora do almoço fomos até 5:45 da tarde. Mas por quê? Porque todos eles queriam conhecer a Deus. Tinham uma fome por Deus e achavam, certamente, que eu ia resolver o problema. Mas eu não sei resolver o seu problema. É bastante difícil resolver o meu problema. Que Bernardo é seu maior problema. Mas eu disse que você é o que você crê que é. Presta atenção o que quer dizer isto. Uma irmã, uma pessoa de certa idade, naquela reunião lá na fazenda, falou comigo assim: irmão Bernardo, o senhor podia orar por mim? Eu disse: por quê? Eu não oro por ninguém, filho. Eu ajudo você a orar por você mesmo. Eu disse: por quê, irmão? É porque eu tenho esta enfermidade, e essa enfermidade, e essa enfermidade. Mas era tanto que eu não lembrei dos nomes. Eu não lembro de enfermidade nenhuma, porque eu sou jovem, sabe? Eu não tenho enfermidade nenhuma. Cabelo branco eu tenho, mas isso é outra coisa. O único problema que ela tinha, que eu lembrei, foi artrite. Aí eu falei com ela, segurei a mão dela, olhei bem nos olhos dela. Eu disse assim: vocês vão rir, mas é verdade. Eu falei: irmã, a senhora crê que tem artrite, não crê? Ela disse: eu creio. Por isso você tem artrite. Você tem o que você quiser ter. Ah, irmã, mas não é assim. Presta atenção. Isaías 53:8 diz: por suas pisaduras, pelas pisaduras de Jesus, por o que ele sofreu, nós que cremos, fomos sarados. Não que vai ser. Nós fomos sarados. Eu tenho alguns anos de vida, sabe? Eu cheguei aqui no seu país no dia 3 de janeiro de 1949. Então eu tenho visto o problema da igreja brasileira, como ela tem sido muito enfraquecida e que tem muita conversa, mas pouca fé. Pessoas não sabem o que é ter fé no que Deus diz. Não precisa olhar agora, eu vou citar versículos de vez em quando, e se você quiser anotar pode, mas isso está tudo gravado. Depois você pode ver em casa com calma. E eu vou dizer a você uma coisa: você vai precisar ouvir muitas vezes lá em casa, porque não vai entender tudo agora não. Hebreus 11, verso 1, diz assim: fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência daquilo que não se vê. Eu pergunto a você, olhe bem para mim. Você pode ver minha fé? Pode? Onde está minha fé? Aqui, aqui, aqui. Onde está? Você não pode ver minha fé. Minha fé não se vê.
Mas você pode ver a evidência da minha fé, que sou eu. Porque o que a minha fé faz é muda a mim. Eu sou a evidência daquilo que você não vê. E lamentavelmente, a maioria das pessoas são a evidência da sua incredulidade. Mais nada. Eu espero que depois dessas conversinhas nossas, vocês vão começar a mostrar a evidência da tua fé. O que é fé? As pessoas pensam que fé é uma coisa assim. Se eu jejuar muito, irmão, eu vou ter mais fé. Negativo. Se eu estudar muita Bíblia, irmão, eu vou ter mais fé. Negativo. Você não pode arrumar fé. Fé é dom de Deus. E Deus deu uma medida de fé a todos os homens. O maior criminoso que tem por aí, o bêbado deitado na rua, Deus deu dentro dele uma fé para confiar absolutamente na graça de Deus. Você faz isso? Por isso que você está aqui. Porque você tem tentado muito viver o Evangelho e não deu certo. Irmão, olha. Uma irmã mandou um e-mail na internet para mim anteontem. Irmão, eu sempre tenho problemas financeiros. Que pena. Eu jejuo, mas o problema fica. Eu estudo a palavra com meu marido, mas o problema fica. Eu fiz tudo que eles falam na igreja, até 7 semanas de eu não sei de quê, corrente não sei de quê, mas ainda estou devendo todo mundo. Como que arruma dinheiro para pagar as contas? Você não quer saber não, né? Sabe o que é? Não faz conta. Mas não é assim mesmo. Por que você tem dívidas? Porque você não sabe ouvir o Espírito Santo. Então você entra em problemas quando não devia. Porque se você aprender a ouvir o Espírito Santo dentro de você, no seu dia a dia, Ele vai guardar você livre de problemas de toda natureza. Bom, agora eu vou começar, tá? Você já viu mais ou menos o jeito? Porque quando eu venho a um lugar novo assim, eu sou gringo, é evidente, pelo modo que eu falo. Eu sou inglês. E para adaptar o ouvido à conversa de gringo, é difícil. Mas eu espero agora que você tenha mais ou menos o jeito de ouvir. Eu quero, nesses dias, falar com vocês, e principalmente nesta manhã e à noite, do maior acontecimento de todos os tempos. Será que você sabe o que é o maior acontecimento de todos os tempos para você? Você vai achar isso em João 1, 14. O Evangelho de João, pode olhar na sua Bíblia agora. É bom ter Bíblia para verificar que Bernardo não inventa. Que Bernardo inventa, sabe? Pelo menos eles pensam que eu invento. Porque parece tão exagerado o que eu falo. Pensa que estou inventando. João 1, 14. O Verbo se fez carne e habitou
entre nós. Agora, o que é isso? É fácil. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Só isso. Mas o problema é o que é o Verbo. Para saber, é preciso olhar o verso 1. João 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Irmão Bernardo, mas isso é confuso demais. É assim? Eu sei. Por isso que eu estou aqui. Para ver se ajuda você a não ser confuso. Eu estou procurando entender. Não vai não. Ninguém pode entender Deus na cabeça, no raciocínio. Para entender a grandeza de Deus, para conhecer a Deus, você tem que escutar o seu espírito. Aquela irmã que eu disse que jejuava, estudava a Bíblia e fazia tudo para resolver os seus problemas financeiros, tinha falado comigo assim: irmão Bernardo, parece-me que eu não sei ouvir Deus a respeito do dinheiro. Porque sabe, irmão, eu não sou vidrada em dinheiro, eu só quero ter muito dinheiro para contribuir para a obra de Deus. Esse é um engano total. Eu lembro de um irmão que contou de uma irmã que veio para a igreja e sempre dava suas ofertas, etc. E dízimos. Dízimo não existe para a igreja. E ela se desculpava e disse: o pastor, eu não dou mais, sabe por quê? Meu marido é muito pão duro. E ele não deixa eu trazer dinheiro para a igreja. O pastor disse: mas o seu marido não é muito rico? Disse: ele é. Ele é muito rico. Mas ele é muito pão duro. Tá? Então ele sempre queixava que não podia contribuir o tanto que ele queria. Até que o marido morreu. Ela herdou toda a riqueza dele. Não veio mais para a igreja. Mas ela tinha tanta vontade de contribuir. Conversa. Ela queria o pastor fazer que o marido soltasse mais dinheiro para ela. O pastor disse que uma vez ela veio à igreja sem nada. Mas o que ela tinha de pedras na mão e coisas de ouro aqui. Mas como mudou aquela senhora? Não é assim que muda. Ela não mudou nada. Porque ele era problema dentro dela. Então não. A irmã que disse que faz tudo para ter mais dinheiro. Eu falei: irmã, você diz que não é vidrada em dinheiro. Mas o fato é que você é mesmo vidrada em dinheiro. E se você ficar mais rico, você não vai contribuir com nada. Filho, está vendo por que eu disse que você precisa cuidar de como você é por dentro? Sabe por quê? Você, eu, diante de Deus, somos o que somos por dentro. De verdade. Não é o que você vê. É o que você é. Não é o que você tem. É o que você é. Por dentro. Então, o maior evento de todos os tempos foi que o Verbo que havia no princípio, antes de existir qualquer outra coisa, Deus, Verbo, existiu. E os primeiros versículos de João 1 diz que ele veio
Presta atenção. Você vai dizer, mas irmão Bernardo, como isso me ajuda no meu dia a dia? Amanhã, segunda-feira, quando eu tenho que ir trabalhar. Se você ouvir o que Deus ensina você por dentro, vai te ajudar muito. Olha de novo o primeiro versículo de João 1. No princípio era o Verbo. As pessoas dizem, obrigado, os estudiosos, os teólogos, dizem que verbo é inteligência. Mas sabe, eu não quero saber o que os homens dizem. Eu quero saber o que Deus diz. Então eu fico quieto. E então Deus me disse, Bernardo, não é inteligência. Verbo significa vida anunciada. Presta atenção no que diz nesse primeiro versículo. No princípio era a vida anunciada. Ou seja, somente havia vida. Primeira parte do versículo 1. E, continuando, o Verbo estava com Deus. Ou seja, somente havia vida com Deus. Talvez você não entenda, mas eu quero que entenda. Deus somente conhece vida. Deus não mata ninguém. A morte não vem de Deus. Morte entrou na humanidade por Satanás. Ele é contrário à vida. Mas tudo o que Deus faz, tudo o que Deus fez, é vida. Continue. E a vida anunciada era Deus. Escute aqui. Deus não dá vida. Deus é vida. Deus não dá vida a você. Deus é vida em você. Você lembra que eu falei da parábola do bom samaritano? Que quando Jesus achou você semi-morto, à beira da estrada da vida, Ele passou a vida dele para você, lembra? Ele não deu a vida para você, Ele se tornou vida em você. Você conhece vida? Você conhece a vida de Deus? Presta atenção. A vida de Deus não é fraca. A vida de Deus não é enferma. A vida de Deus não é confusa. A vida de Deus é perfeita em todo aquele que crê. Talvez você precisa verificar se você crê na vida que é Deus em você. E no verso 3 ele diz, Ele, o Verbo, a vida anunciada, estava no princípio com Deus. Ou seja, havia, agora você vai prestar atenção aqui, porque eu vou passar isso para você entender. Antes de haver terra, antes de haver homem, havia Deus, vida. E em
Gênesis 1:26, Deus diz assim: façamos o homem à nossa semelhança. Ou seja, Deus criou tudo que não existe. Ele criou tudo com vida. Talvez você não saiba ou não entende bem que tudo o que Deus criou para fazer planeta Terra, para fazer a nossa galáxia, o Sol, a Lua, etc. Tudo isto tem vida. Tudo. Eu sei que vocês sabem que as suas plantas em casa têm vida. Os seus animais têm vida. Mas será que vocês sabem que as rochas têm vida? Tudo o que Deus faz tem vida? Por quê? Por que eu posso afirmar isto? Porque Deus criou o que Ele é em tudo. E o que você vê da beleza da natureza não é como Deus criou. Ele criou isso muito melhor. Tudo o que é da beleza da natureza ficou corrompida com morte. Até as árvores morrem. Até seu cachorrinho morre. Mas não foi assim quando Deus criou Adão. Quando Deus criou Adão, não havia morte, não havia mal, não havia mentira, não havia enfermidade, não havia nada contrário a Deus. Vida. Então, irmão, por que eu passo tão mal assim? Sabe? O senhor não sabe o quanto eu sofro. Você crê que sofre? Então sofre. Oh, irmão, esse é muito exagerado. Filho, nesses quase 80 anos da minha vida, com essa idade, eu arrumo dores de toda natureza. Dores no fígado, dor na cabeça, dor na perna, dor no pé, na mão. Quando eu tenho problema na mão, Satanás diz, é artrite, Bernardo. Mas eu não creio em artrite. Então não é artrite. Eu não vou crer em nada que Satanás diz que eu tenho. Porque eu não tenho. Então por que você sente dor de vez em quando? Às vezes, por causa dos meus exageros. Porque eu gosto de comer demais. Pergunta ao meu filho e a minha nora que está ali atrás. Estão sempre falando comigo, cuidado, não exagera. Eu estava ensinando desse jeito em Belo Horizonte uma vez. E o auditório estava em cima do apartamento onde eu morava. E enquanto eu estava ensinando os irmãos, mas eu tinha uma dor na coluna, meu pai. E eu tinha que levantar com muito jeito para eles não perceberem que Bernardo está com problema de coluna. Mas doía tanto. E eu fui falando com os irmãos e procurando dizer que não tinha coluna, mas estava. E desci para meu apartamento e entrei na minha cozinha. Eu disse, eu vou tomar um chazinho, que sou inglês, né? Vou tomar um chazinho para melhorar a coluna. Pergunta ao médico se chá melhora a coluna, né? Mas essa é a minha ideia. Quando eu estava perante a pia, Deus disse para mim, olhe para baixo, Bernardo. Isso que você tem aí é o seu problema, que a coluna não está aguentando o que está aqui na frente. Porque eu estava comendo muito pão e comendo tanto. Entende? Esses são os exageros de Bernardo.
Quando o Espírito Santo me ensina, eu sei prestar atenção. Eu não tenho problema de coluna. O problema foi dentro de mim, nos meus exageros de alma. Gosto de comer. Mas observe, no princípio, antes de tudo, havia vida, que Deus anunciou para tudo e anunciou para o homem, formando o homem em sua semelhança. Verso 3 de João 1 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio da vida anunciada, o Verbo. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo o que Deus fez foi passar o que Ele é para fora. Eu estava conversando com um irmão hoje cedo, tomando café no hotel, e eu falei com ele: irmão, o seu trabalho de todo dia é uma extensão de o que você é por dentro. O que Deus era, Ele passou para tudo que Ele fez. E ainda que neste momento parece difícil você querer saber disso, o meu objetivo é mostrar a você que o mesmo Deus que criou tudo perfeito em Adão, em Jesus Cristo cria tudo perfeito em você, todo santo dia da sua vida. E presta atenção, que agora eu vou falar um exagero de Bernardo. Você quer saber? Deus não precisa da tua ajuda. Não há nada que você pode fazer para ajudar Deus. Nada. Nem jejuar, nem estudar a Bíblia, nem orar muito, nem nada. Ou então, irmão, eu não vou fazer nada. Bom, problema é seu. Não precisa. Porque não está ajudando a Deus. Por que você ora? Para ajudar a sua falta de fé. Por que você medita na palavra? Para ajudar a sua falta. É para mudar você. Não para mudar a Deus. Eu vou repetir. Não há nada que você pode fazer para ajudar Deus. Ele faz tudo de graça para você. Agora, para saber o quanto Deus é capaz de fazer em sua vida, você vai para Jó, capítulo 38. E você vai ver uma pergunta que Deus fez para Jó. E você vai dizer para mim assim: isso é o que tem com o meu dia a dia. Eu vou mostrar a você. Jó 38. Já acharam? Vai folheando a Bíblia e você vai achar. Antes de Salmos, né? Você sabe onde tem Salmos, eu sei. Você sabe dois livros na Bíblia, Salmos e Apocalipse. Isso você sabe. Jó 38. Uma pergunta que Deus fez a Jó. Verso 4. Onde estava tu, Jó,
quando eu lançava os fundamentos da terra. Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas? Se é que o sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, as bases da terra, flutuando no ar? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntos alegremente se cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas? Eu não vou ler mais, porque sua cabeça começou a fazer assim. Eu não estou entendendo nada. Presta atenção. Por que foi que eu li isso? Porque se Deus não precisava da nossa ajuda para fazer o planeta Terra para nós, será que Ele precisa da sua ajuda para livrar você do diabo? O que você acha? Ah, mas irmão Bernardo, o diabo é outros negócios, sabe? O diabo é terrível. Quer dizer, ele precisa da sua ajuda, né? Precisa. Por isso que eu falei. O maior acontecimento de todos os tempos foi quando Deus, a vida anunciada, decidiu descer aqui e viver como homem. Isso eu vou mostrar amanhã. Viver como homem e como Deus, pisando a terra. Para fazer o quê? Para fazer para você o que você não pode fazer para você mesmo. Vai para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Agora, antes que eu leio, eu quero fazer uma observação. Consegui. No jardim do Éden, Adão abandonou a vida. A vida que Deus deu a Adão foi tão espetacular que até hoje nenhum de nós sabemos como foi. Eu estou aprendendo cada dia mais um pouco. Mas, em razão de o homem abandonar a vida que Deus deu ao homem, Deus precisava de fazer um novo homem. E quando Deus decidiu se fazer carne aqui, foi para fazer um novo homem em você. Ou seja, fazer de você o que você não consegue fazer para você mesmo. Olha, eu pergunto a você. Deus fez Adão do pó da terra. Ele juntou pó e fez carne. Imagina, procure juntar pó e fazer alguma coisa. Vem o vento e passa tudo. Mas Deus fez um homem, juntou pó, fez um corpo. E depois, Ele soprou naquele pó o que ele era.
a vida dele. De modo que aquele homem podia conversar com Deus, entender Deus em tudo, ter comunhão com Deus. Por quê? Porque ele era feito de pó? Não. Porque ele tinha o Espírito de Deus nele. A única maneira que você pode conhecer a Deus é em seu Espírito. Irmão Bernardo, é fácil falar, mas eu não sei. Onde fica meu Espírito? Eu vou te mostrar. Essa irmã que falou que ela não sabe ouvir o Espírito Santo a respeito do dinheiro. Sabe o que é? Ela é como a maioria de vocês. Desculpe, eu não estou enfrentando você. Mas você é surdinho. Você é surdo. Eu não sou surdo, não. Oh. Não, não é aqui. Deus fala aqui dentro de você. Não é grito. Não é emoção. É uma voz doce, suave, que estabelece uma convicção de paz dentro de você. É assim que Deus fala. Adão abandonou a condição de ouvir Deus. E todos nós nascemos surdos. Surdos para Deus. E porque era tão surdo, todos nós arrumamos um pastor, ou um sacerdote, ou um pregador, que nos ajude a conhecer a Deus. E não deu certo. Não deu certo. Porque o homem, eu, falo aqui para ser ouvido. Mas Deus fala dentro de você. Por isso que quando você aceitou o Evangelho e creu em Jesus Cristo, o Espírito Santo vivificou o seu espírito e veio habitar em você exatamente como foi no caso de Adão. Mas o que foi? Quando você ouviu o Evangelho e ainda sem não entender quase nada, você diz: oh Deus, eu agradeço a Jesus, porque Ele morreu por mim. O problema, você não sabe morrer por você mesmo, mas isso é outros 500. Quando você fez isso sem nada entender, Deus, o Espírito dele dentro de você, para o Espírito Santo fazer de você um novo homem. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Veja o que Deus fez nesse grande acontecimento. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é esse? É Jesus. Eu vou ler de outro jeito. Presta atenção. Aquele que não conheceu a morte. Pecado é morte. Jesus não sabia o que era morte. No céu não tem morte. Ele nunca viu morte. Mas quando a morte entrou em Adão, e Adão correu de Deus e disse: eu sou nu. Ele não tinha mais vida. E nós todos nascemos sem vida. Mas graças a Deus, Deus amou você tanto, que este Jesus, que não conheceu a morte, veio morrer em teu lugar. Ou seja, ele assumiu o que ele não conhecia, a morte. E morreu.
numa cruz, como Jesus. Não como Deus. Deus não morreu na cruz. Jesus, homem, morreu na cruz. Porque Ele veio para aqui para ser o novo homem que você não pode ser se não aceitar Ele. Ele é o novo homem em você. E faz tudo que você não consegue fazer. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Observe o que Deus fez. Deus o fez morrer por nós. Para quê? Para que em Jesus nós que cremos fôssemos feitos justiça de Deus. Agora minha pergunta a você. Você ajudou a Ele? Como? Você ajudou? Jesus morreu por você? Ajudou? Ajudou? Nunca pensei, irmão Bernardo. Então convém pensar. Você não fez nada para isto. Quando Deus fez a terra, você não o ajudou. E quando Jesus morreu para fazer de você o que você não pode fazer para você mesmo, você ajudou? E você pode ajudar? Não. Esqueça. Não há nada que você pode fazer para ajudar o que Jesus fez. Pendurado na cruz, as últimas duas palavras foram estas: está consumado. Ele morreu. O que quer dizer isso? Quis dizer, Pai, tudo o que Bernardo não pode fazer para viver a vida, eu já fiz por ele. E se ele pudesse, aliás não, ele faz. Toda hora ele sopra dentro do meu espírito assim: Bernardo, eu já fiz tudo para você. Dentro do meu espírito. Toda vez que eu falho, toda vez que uma irmã me disse, irmã, às vezes eu fico tão aborrecido que eu falo umas coisas e depois eu sinto tão mal. Por que você sente tão mal? Porque você é condenado? Não. Porque você é decepcionado com você mesmo. Você pensou que não era capaz de xingar daquele jeito e você xingou e eu não devia ter feito assim. Engano seu. Engano seu. Esse é o problema. Você procura viver Jesus ao invés de deixar Jesus viver você. Ah, eu não sabia que podia ser assim. Gálatas 2. Gálatas, um dos epístolas de Paulo para Romanos, Coríntios, lá vai. Gálatas 2. Eu vou mostrar a vocês seu problema. E o problema de Bernardo também. Que olha, quando eu falo do seu problema, não está atacando você. Eu estou procurando mostrar por que Bernardo é o problema de Bernardo. Para ver se você aceita que você é o seu problema. Não é seu marido, não é sua esposa, é você mesmo. Isso aí. Isso aí. Gálatas 2, 19. Última frase do 19. Gálatas 2, 19. Última sentença.
Depois eu passo para 20. Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne porque ainda estou na terra, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Ponto final. Se entregou, ponto final? Não. Porque ele se entregou. Porque ele morreu por você. Será que ele fez bem feito? Será que ele não precisa da sua ajudazinha? Não. Qual é o problema então? Que você não sabe viver nessa vitória de vida que eu estou dizendo, que é livre de tudo. Você é prisioneiro de quem? De você mesmo. Qual é o problema? Você não sabe morrer por você mesmo. Você ainda tenta ajudar a Deus. Foi tão errado, sabe? Eles falam assim comigo. Tanta gente liga para mim chorando. Eu disse: mas por que está chorando? Ô irmão, eu estou na cama. Olha, eu não posso nem arrumar os meninos para a escola. Porque eu estou aqui sofrendo demais. Disse: por quê, irmão? A senhora não crê, não? Sim, irmão, eu tenho muita fé. Disse: mentira, irmão. Se você tivesse fé, não estava aí. O que é fé, irmão? Você sabe o que é fé? Presta atenção. Fé é procedimento. Fé é comportar-se segundo o que Deus diz. Se Deus diz que em Jesus eu fui sarado, eu vou proceder segundo o que Deus diz. A minha fé funciona porque eu procedo segundo o que Deus diz, não segundo o que eu sinto. Não é por aí, entende? Oh, filho, eu sou testemunho disso. Pergunta aos meus filhos aí. Eu tenho que viver segundo o que Deus diz. Sim, às vezes eu passo mal, mas não continuo mal. Por quê? Porque mal, olha, vai para 2 Coríntios capítulo 4, deixa eu ver se eu acho isso aqui. Sobretudo, quer? Você quer? Quero. Não sei, não. Sabe, irmão, o problema é o seguinte: eu não acredito, irmão, que pode ter vitória sobre tudo. Ah, você crê assim? Por isso que você não tem vitória sobre tudo. Eu creio que posso ter em Jesus vitória sobre tudo. E você? Ah, eu estou pensando. Eu estou tentando. Aí o problema é tentar. Presta atenção no que diz 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Como ter vitória sobre tudo. Não atentando nós nas coisas que se veem, se sentem, mas nas que se não veem. Por quê? Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Você tem vida eterna? Ah, eu não sei, irmão. Eu espero que sim. Não espera não, filho. Isso é muito ruim. Ah, mas vai depender. No juízo eu vou saber. Vai ser muito tarde. Você sabe que todo aquele que crê em Jesus
não passa no juízo? Ah, não sabia não, irmão. Então saiba. Foi assim que Jesus disse em João 5, 24. Vai lá. João 5, 24. Agora você vai começar a ver por que eu falei de 10:30 da manhã até 15 para 5 naquela fazenda. Porque, filha, é preciso você conhecer o que Jesus fez para você. Olha o que ele diz. Eu nem achei ainda não, espera aí. Verso 24 de João 5. Presta atenção eu vou ler, mas você presta atenção na sua Bíblia, que eu vou mudar as coisas. Presta atenção. Possivelmente, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, vai ter a vida eterna um dia. E não é possivelmente. Eu vou ler direito agora. Em verdade, sem dúvida alguma, Jesus disse, em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem. Por que não? Tem a vida eterna. Tem ou não? Não é vai ter, não? Tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou. Olha, é assim, ó. Antes você estava aqui, mas quando creio, passou para lá. Isso aqui não tem nada com isso aqui. Quem crê em Jesus já tem a vida eterna. E já passou de quê? Da morte para a vida. O nosso escritório em Belo Horizonte faz frente quase com o cemitério da saudade. E quando eu ando na rua, perto do cemitério, tem um muro. E eu não converso com as pessoas no outro lado do muro. Sabe por quê? Porque eles nunca vão sair de lá para cá. Quando você aceita Jesus e tudo o que Ele faz para você, você sai da morte e começa a viver pela primeira vez uma vida que nunca vai acabar. Deixa eu prestar só mais uma coisa para vocês. Certamente alguns de vocês têm ouvido pessoas falar a respeito da morte, que é um terrível túnel preto, que tem um pontinho de luz lá no fim. Com muito sacrifício você vai chegar lá. Isso é mentira pura. Sabe por quê? Aquele que tem vida sempre. Não muda. Não existe um túnel escuro. No momento que você fechar os olhos aqui na terra, imediatamente você está vivinho na presença de Deus. E mais uma coisa, você não vai achar nada estranho, porque você pensa que estava sempre lá. Tudo o que é daqui apagou, passou. É apagadinho. Você não lembra de ninguém aqui. Aqueles que dizem para você, eu sei que minha mãe está me olhando aqui e certamente está fazendo preces para mim. Conversa. Não está não.
Minha mãe está na presença de Jesus, meu pai também. Mas eles não sabem que eu estou aqui ensinando e trabalhando. Eles não têm nada com isso aqui. Eles estão vivos em Deus. Isto é ter vida eterna. Jesus disse nesse versículo que aquele que nele crê já passou da morte. A vida que você tem só vai melhorar muito. Eu vou mais um pouquinho, gente. Eu pergunto a você, naquele versículo que nós lemos, eu estou quase concluindo por agora, que eu vou continuar à noite, se você aguentar. Se você não aguentar, não vem mais não. Porque vai ser assim mesmo. 2 Coríntios 5, 21, ele diz que Jesus entrou em nossa morte para nós entrarmos na vida dele. Lembra que é a vida dele, não é a vida sua nele. É a vida dele em você. Agora, ele morreu para que você e eu fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus é a vida de Deus. Eu pergunto a você, vale por quanto tempo? A vida de Deus vale para você aqui? Só aqui? Vai valer para sempre. Mas uma outra coisa. Jesus morreu por você. A morte dele vale para você só aqui? Ou para todo sempre? O que Jesus fez foi feito. Veja. Vai para Hebreus. Capítulo 7, Hebreus, mais o fim do Novo Testamento. E eu vou concluir aqui. À noite, eu vou mostrar por que Deus fez você do jeito que Ele fez. Que você é mais complicado do que você imagina. Mas Ele não fez você complicado. Quem fez você complicado foi o diabo. Hebreus 7. Eu quero mostrar a você que o que Jesus fez vale para você todo dia e vai valer para todo sempre. Hebreus 7, 24 e 25. Hebreus 7, 24 e 25. Jesus, aquela vida que veio para a terra. Porque ele continua para sempre. Tem o seu sacerdócio imutável, que não muda. Por isso também, ele pode salvar totalmente. Viu? Há esperança para você ainda, né? Ele vai salvar você de não xingar os outros, né, filho? Aqueles problemas que você tem escondidinhos, que ninguém sabe. Ele pode salvar você deles também. Totalmente. Os que se chegam a Deus, por quê? Porque Ele vive sempre para interceder por nós. Jesus foi cravado numa cruz. Eles não amarraram Ele numa cruz. Eles pregaram Ele numa cruz, passando prego pela mão aqui. E essas chagas ficam. Depois que Ele ressuscitou, Ele ainda tinha as marcas dos pregos na mão. Ele ainda tinha o buraco onde passaram a espada. Por quê? Porque quando Ele ressuscitou, isso não sarou, desapareceu.
Vou lhe explicar por quê. Observe o que diz esse versículo. Jesus pode salvar totalmente os que se chegam a Deus, porque Ele vive sempre para interceder por eles. Jesus ama você tanto que Ele vive dentro de você. Mas ao mesmo tempo, Ele está no céu, à destra do trono de Deus. Porque lembra que Jesus é Espírito. Ele não é mais só corpo. Ele é Espírito. E, de vez em quando, Satanás tem a ousadia de chegar perto do trono de Deus. Porque ele é chamado o adversário dos irmãos. Por que de vez em quando Satanás pode chegar lá perto do trono de Deus? Por causa das falhas tuas. Pois quando você falha e não deixa Jesus viver a vitória em sua vida, Satanás se anima e vai lá e diz: está vendo Bernardo? Ele não está querendo viver a sua vida. Sabe o que Jesus faz? Ele não fala nada. Ele levanta a mão ferida e disse: Pai, eu morri por Bernardo. E você é perdoado. Por quê? Porque Jesus vive ao trono de Deus para socorrer você e salvar você totalmente. Acho que chega para hoje, né? Vocês são muito pacientes e aguentar Bernardo tanto assim, 1h30 quase. Puxa, até a cadeira está queimando, né? E para não dizer a fome que você tem, porque mas aquela comida. Então, nós vamos deixar para agora. E se você quiser aguentar, à noite, eu não lembro as horas, não, mas você sabe, lá para 6 horas, é? Qual hora, Bel? Qual é a hora? 6? 6. Tá bom, 18 horas, né? Puxa. Então, se você quiser, e você aguenta mais um tanto, 6 horas eu estou aqui, porque eu vou procurar mostrar por que Deus fez você do jeito que Ele fez. Este é o Deus que te ama. Pai, agradecemos o Teu amor, a Tua graça e a Tua paciência conosco, Pai. Tu és maravilhoso. Ajuda-nos que possamos aprender de Ti, em o nome de Jesus. Amém. Só um instante que a irmã vai falar. Lembrando, então, hoje, às 3 horas da tarde, às 15 horas, reunião com as mulheres. Né? E às 18 horas, mais uma ministração do irmão Bernardo. E para as pessoas que vieram de fora, nós temos nas paredes, perto das águas e dentro dos banheiros, a relação de restaurantes, endereço, para que possam essas pessoas irem para esses lugares, comer, né? Então, 3 horas da tarde, novamente estaremos aqui. E às 18 horas. Obrigada.